Muito boa tarde a todos que nos assistem nessa live com o secretário Bruno Bianco, né? Uma oportunidade ímpar aí de nós podermos conversar um pouco com ele, vermos juntos as últimas medidas que o governo vem tomando, né, para combater todos os fortes efeitos econômicos, né, que essa pandemia do coronavírus nos traz, né? E termos aqui uma troca, né? Vermos quais são os próximos passos, né? É um momento difícil, né? O mundo também nunca passou por uma situação que nem essa e exige que a gente realmente trabalhe junto, coisa que o secretário Bruno tem buscado com todo o setor produtivo, né? E principalmente aí com a indústria, sempre se colocando bem à disposição, de modo que a gente possa passar essa travessia assim com o menor prejuízo, né, e possa mais adiante realmente voltar a trilhar de novo o caminho do crescimento. Gostaria de passar a palavra para o meu colega Guilherme Escosiero para ele fazer algumas colocações também e depois deixamos para o secretário. Muito boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a agenda, a disponibilidade de agenda do secretário, que a gente imagina nesse momento tão difícil para todos, essa agenda deve estar muito complicada. Então, com o objetivo de, secretário, nós aproveitarmos ao máximo possível o seu tempo aqui, imediatamente eu vou passar a palavra para o Thomas, né, para a gente dar início a essa live aqui e lhe agradecendo mais uma vez. Obrigado. Bem, secretário, a ideia é que nós deixemos aí o senhor ter uns 15, 20 minutos, assim, fazer as suas colocações, falar do que o governo já fez, quais os próximos passos, e a ideia é termos em torno de uns 30 minutos daí ainda para perguntas e respostas aí sobre alguns questionamentos que nós temos. Para quem estiver nos assistindo aí, tem o WhatsApp, né, o 51 991 628498, repetindo 51 991 628498. Está aí embaixo e daí nós pegamos a pergunta aqui, conforme o tempo e a relevância, a gente vai passando elas. Secretário, o senhor com a palavra, por favor. Maravilha, Thomas. Maravilha, Guilherme. Eu agradeço a vocês. É um prazer enorme poder trocar essas experiências, ouvi-los aí um pouco sobre a pandemia, também ter a oportunidade de falar um pouco sobre nossas medidas do governo, mas realmente o que mais nos importa é continuarmos com essa troca, né? Você bem disse, esse certamente é o nosso objetivo. Se eu pudesse dizer qual é um ponto positivo de tudo isso, é essa nossa troca, essa nossa aproximação. Paradoxalmente, apesar de estarmos mais longe, a tecnologia tem nos aproximado e o momento difícil que passamos tem nos feito cada vez mais próximos, tem proporcionado ao governo, especialmente aqui à minha secretaria, que é a parte que me toca, uma maior oportunidade de ouvir os empregados, de ouvir os empresários, de ver o que está acontecendo aí no mundo real e que a gente possa rapidamente reagir aos estímulos da economia e aos pleitos que vêm direto daqueles que empreendem no Brasil, daqueles que fazem com que a riqueza no Brasil gire e fazem com que o Brasil seja esse país maravilhoso que a gente quer e que a gente espera que ele volte a ser tão logo passemos essa pandemia. Então, realmente, prazer enorme estar aqui. Nós temos aqui uma esperança muito grande no país e vou trazer para vocês rapidamente uns dados e alguns números do que tem acontecido com o Brasil, como nossas políticas aqui têm reagido, como o mercado tem reagido, quais são os resultados que nós esperamos, o que fizemos no passado, o que estamos fazendo no presente, o que faremos no futuro. Então, rapidamente eu quero dar uma visão geral de tudo isso, mas eu repito, o que mais nos importa aqui é ouvi-los. Então, eu quero me colocar 100% à disposição para ouvir perguntas, depoimentos
experiências para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa atuação. Então, realmente tenho muito a agradecê-los. Parabenizo pelo trabalho aí da federação, que realmente tem apoiado muito o empreendedor brasileiro, a indústria brasileira. Eu tive a oportunidade de estar contigo aí, estar com vocês aí pessoalmente. Foi uma belíssima experiência. Eu espero que quando tudo se normalizar, eu possa voltar aí, que vocês também voltem aqui, para que a gente continue com essa nossa troca. Pois muito bem, então nós vimos aqui de uma política econômica bastante bem sucedida, e era isso que conversávamos, salvo engano, no ano passado, no final do ano passado, quando estivemos em conjunto. Então o Brasil mudou, o Brasil, do ponto de vista econômico, sob aqui a coordenação do nosso ministro Paulo Guedes, e diante das orientações do nosso presidente, nós vínhamos adotando uma política econômica bastante diferente daquela adotada nos últimos anos. Então, uma política econômica focada na redução do Estado, no combate a privilégios, na melhoria do gasto público, né, em economias muito bem sucedidas, tal e qual a reforma da Previdência, e isso nos proporcionou realmente uma nova política econômica que trouxe ao Brasil uma relevância nacional e internacional, uma maior credibilidade, tendo em vista a visão internacional e nacional do Brasil, eu repito. O Brasil se transformou em pouco mais de 1 ano e meio. O Brasil realmente fez a desalavancagem de bancos públicos, os juros baixaram, o gasto público foi cada vez menor e melhor, e nós fizemos aqui, como diz o ministro, enfrentamos o primeiro grande problema, que era a reforma da Previdência. Nós conseguimos economizar, se olharmos aqui para um panorama de 10 anos, quase que 1,3 trilhão de reais com a reforma da Previdência. Esse gasto não é um gasto que se traduz só em questão financeira. Nós melhoramos o gasto previdenciário. A Previdência era um problema grave no Brasil, que transferia a renda do mais pobre para o mais rico. Nós tínhamos um privilégio velado e também um privilégio explícito na Previdência Nacional, que causava, vamos dizer, transferências de renda que nós dizíamos que era o famoso Robin Hood às avessas. Então, se pudesse dar um exemplo, se pegássemos a aposentadoria de um servidor público que trabalhou a vida toda e colocássemos tudo o que ele contribuiu e no outro lado da balança, tudo aquilo que ele receberia pós-aposentadoria, nós tínhamos aí um subsídio próximo aí de 1 milhão, 1,5 milhão a mais do que tudo aquilo que ele contribuiu. Então, de fato, uma previdência muito ruim, muito perversa, com privilégios que nós conseguimos enfrentar. Nós entrávamos ali em um momento em que poderíamos colher os frutos de uma política econômica muito bem sucedida. E já víamos ali o Brasil ser outro, repito, do ponto de vista internacional e também do ponto de vista nacional. No entanto, fomos surpreendidos por um meteoro. O Brasil se viu diante da maior pandemia já vista na sua história, de uma, literalmente, entre aspas, literalmente uma crise, né, causada por um vírus que nos transformou, que nos obrigou a fazer transformações rápidas e nos obrigou a fazer gastos públicos, literalmente dinheiro público na veia, para que pudéssemos tutelar a população diante desse gravíssimo problema. Então, o cenário foi outro, o mercado mudou, as pessoas se viram obrigadas a fechar os seus estabelecimentos, o povo parou de sair às ruas, baixa demanda, baixa procura, muitos problemas enfrentados pela indústria, pelo comércio, enfim, literalmente um problema sem precedentes que o Brasil viu. Então, as pessoas que trabalhavam na informalidade não tinham mais meios de prover sua própria subsistência, os trabalhadores formais se ressentiam e tinham medo de perder seus postos de trabalho, e os empresários, por sua vez, lutando para não fechar suas empresas. Enfim, realmente um problema
sem precedente. O que fizemos? Eu falei do pré e entro agora no pandemia. O que fizemos? A determinação, a orientação do nosso ministro e do nosso presidente foi muito simples. Foi o seguinte: primeiramente, vamos proteger os vulneráveis, todos aqueles que dependem do Estado para se prover, para prover a sua subsistência. Então, nós antecipamos benefícios do INSS, reduzimos o teto dos juros dos consignados, mudamos o INSS para que pudéssemos conceder benefícios remotamente. Começamos o ano com pouquíssimos benefícios concedidos de maneira virtual e hoje temos aí quase que 99% dos benefícios concedidos remotamente. Fizemos concessão de benefício com antecipações sem perícia médica, com uma perícia remota. Antecipamos o benefício de prestação continuada, antecipamos o abono anual. Enfim, proteção ampla e restrita para os mais vulneráveis. O segundo plano também foi a proteção àqueles que mais precisam, mas aqui já entrando na seara do trabalho. E nesse particular, criamos o auxílio emergencial. Em conjunto com o Ministério da Cidadania e com a Caixa Econômica, estamos pagando aproximadamente 60 milhões de brasileiros que dependiam do seu trabalho e esse trabalho era informal. Então, o auxílio emergencial aos informais também albergou os destinatários do Bolsa Família e aqueles que recebiam uma ajuda do governo a título de benefício social. Por que isso? Essas pessoas recebiam um valor que era próximo ali de 160, 170 reais a título de Bolsa Família. No momento em que criamos um benefício em conjunto com o Congresso Nacional, que teria um valor de 600 reais, o presidente entendeu por bem estender esse benefício a todos aqueles, sejam eles recebedores de um benefício social, sejam eles trabalhadores informais que se viram impossibilitados de prover a sua subsistência por conta, de fato, da pandemia. Acabou o mercado, acabou o comércio, acabou todos os meios de trabalho informal, então criamos o auxílio emergencial, que foi um sucesso. Eu vejo que a paz social, nós vivemos, graças a Deus, momentos de paz social, né, em que pese todos os problemas que a pandemia nos trouxe, o Brasil manteve-se em paz, a economia se manteve girando, né, as pessoas continuaram comprando, continuaram comendo, continuaram consumindo, graças ao auxílio emergencial, que foi agora, recentemente, prorrogado por mais 2 meses. Um benefício sem precedentes, certamente o maior benefício social já visto no mundo, tendo em vista as proporções do nosso país e o tamanho das pessoas. Muitas pessoas se viram bancarizadas, muitas pessoas que eram invisíveis foram incluídas em cadastros do governo, aquelas pessoas que sempre trabalharam, mas nunca tiveram uma tutela governamental, e é que sim, o governo indo até elas e levando um auxílio diretamente a ele e a sua família. Então, de fato, um benefício muito bem sucedido, que está tutelando, que está protegendo muitas famílias no Brasil, mais de 60 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial. Uma vez protegidos todos aqueles informais, entramos aqui na seara do trabalhador informal. E a determinação do nosso ministro e do nosso presidente foi simples novamente. Temos que proteger empregos, temos que proteger empresas e temos que proteger a renda do trabalhador brasileiro. Aí sim, criamos em poucos dias a MP 927, que desburocratizou, que desregulamentou, que proporcionou aos empresários a utilização de muitos mecanismos não formais, né, ou melhor, mecanismos formais que foram mais simplificados para que pudessem prontamente atender ao empregador brasileiro. Vou dar alguns exemplos. Férias individuais
sem burocracia, férias coletivas, teletrabalho, enfim, uma gama de mecanismos jurídicos que proporcionaram ao empresário ganhar aí um tempo próximo de 6 a 8 semanas para que todos nós pudéssemos pensar e ganhar um tempo no sentido da criação do outro benefício, que aí sim a MP 936, que literalmente está pagando a folha dos empregadores brasileiros e está mantendo o emprego do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro está tendo seu emprego preservado. Já são quase que 12 milhões de contratos feitos, contratos que podem ser tanto individuais quanto coletivos, também aqui uma inovação com segurança jurídica, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, um programa de sucesso que já desembolsou quase que 18 bilhões de reais, e eu repito, aproximados 12 milhões de acordos feitos, quase que 10 milhões de empregos preservados. O trabalhador, em conjunto com o empregador, chegam a um acordo, preservam o emprego. E o que significa isso? Significa um empregador vivo, significa um emprego mantido, significa uma retomada mais positiva e mais rápida. A manutenção de empregos mantém empresas. Pela primeira vez na história do Brasil, o governo se coloca ao lado do empregador. O governo paga a folha de pagamento do empregador brasileiro, paga o salário do empregado por meio de um benefício que é muito próximo do seguro-desemprego. Um benefício que não precisa ser devolvido, que não retira o direito ao seguro-desemprego, mas sim mantém emprego, mantém a renda, mantém a economia funcionando e mantém a empresa viva. O nosso objetivo é manter as empresas vivas por meio da manutenção do emprego. Quanto mais empresas mantivermos, quanto mais exitoso formos na manutenção do emprego e da renda, melhor será a nossa retomada. Nós estamos vendo o empregador brasileiro mantendo seu empreendimento, mantendo o seu trabalho, mantendo a sua vida e mantendo o seu estabelecimento, mantendo o seu negócio, mantendo os seus empregados. E isso é muito positivo para o Brasil, e o Brasil terá uma retomada diferenciada por conta disso. Se compararmos com outros países do mundo, enquanto existem demissões em massa, enquanto existem quebradeira de empresas, nós mantemos empresas vivas e mantemos empregos vivos. Nós estamos sendo exitosos na manutenção do emprego e da renda. Isso não é o privilégio do governo. Isso não é simplesmente uma atitude do governo. Isso é um trabalho do governo em conjunto com vocês, empresários e empreendedores, que estão lutando diariamente e estão vendo no governo um parceiro e estão conseguindo manter a empresa viva, manter a indústria viva e manter a economia do Brasil viva. Isso não sou eu que estou falando. Os números do CAGED que divulgamos nos últimos dias mostram que o Brasil começa a recontratar. Se compararmos abril com maio, já temos 14% a mais de contratações. Enquanto o mundo todo demite, nós começamos as contratações. Enquanto o mundo todo demite, nós protegemos 12 milhões de contratos de trabalho. Enquanto o mundo todo demite, nós tivemos em abril aproximados 900 mil postos de trabalho a menos, e em maio já tivemos 300 mil postos de trabalho a menos. Portanto, já vemos uma retomada. Eu repito e encerro para passar para vocês. O Brasil já iniciou sua retomada. Isso é um trabalho em conjunto do governo, com a indústria, com o comércio, com o mercado e com todos vocês. Se nós continuarmos unidos, nossos números continuarão a ser positivos e o Brasil surpreenderá o mundo em sua retomada. Mais uma vez eu agradeço e vou para o ponto mais importante do nosso encontro, que é ouvir as dúvidas, ouvir as perguntas, ouvir os depoimentos e eu, da medida do possível aqui, respondê-las para que possamos fazer essa troca. Muito obrigado e devolvo a palavra ao Thomas. Obrigado, secretário Bruno.
Então vamos começar as perguntas. A primeira pergunta seria o seguinte: quando será sancionada a MP 936? Haverá prorrogação do programa de suspensão de contrato e redução de jornada e salário? A prorrogação dos prazos serão cumulativos ou não? Excelente pergunta. Eu propositalmente não falei disso, porque imaginei que viesse uma pergunta. Então aproveitei para dar um overview, mas esse é o ponto fulcral que eu devo falar a vocês. Estamos aí muito próximos da sanção presidencial. Tão logo haja sanção, tudo indica que o presidente editará um decreto prorrogando os prazos, tanto os prazos de suspensão quanto os prazos de redução de jornada, né? O nosso pleito, né, o decreto que elaboramos, obviamente que depende do crivo do presidente da República. O decreto sai daqui com uma ideia de prorrogação de mais 2 meses de suspensão e mais 1 mês de redução, o que faremos com que nós perfizéssemos um total de 4 meses de suspensão, sim, cumulativos, e 4 meses de redução, também cumulativos. O programa é um programa de sucesso, com um custo de oportunidade não muito alto, né? Não é um programa caro, e é um programa muito bem sucedido, que vai proporcionar para o Brasil muitos louros aí no futuro, já que mantém a empresa viva e mantém o emprego vivo. Então, para nós, é uma prioridade do governo essa prorrogação, e ela virá nesses termos nos próximos dias. Secretário, aproveitando que estamos falando na questão da prorrogação e da suspensão, uma das questões que a gente levanta aqui é o seguinte: diante de toda a diversidade, né, as diferenças que nós temos nas regiões do Brasil e principalmente em momentos distintos de picos de pandemia, né? Parece que o Rio Grande do Sul se aproxima agora, ou deve entrar no pico da pandemia, ao ponto que outros estados que estiveram lá antes começam a sair disso. E a gente vê o seguinte: o senhor comenta na questão da suspensão e da redução, essa diversidade, ela muitas vezes faz com que as empresas precisem utilizar de maneiras distintas a suspensão e a redução, né? Então, não seria interessante, talvez, proporcionar novamente esses 3 meses, mas permitindo que as empresas pudessem, vamos dizer assim, optar se seria melhor mais tempo de redução ou da suspensão, enfim, botando um limitador, mas deixando, por exemplo, que talvez a suspensão mais 2 meses, ela seja demais para algumas empresas que estão precisando retomar, mas que ainda não têm uma capacidade plena de venda, né? Ainda não atingiu o seu mercado de novo, está começando a recuperar esse mercado. E a outra questão, eu já aproveito para encaixar na pergunta e já lhe deixar aqui, é o seguinte: até em função disso, a gente tem recebido aqui na federação alguns questionamentos do seguinte: diz, olha, eu fiz a redução de jornada, por exemplo, estou usando o programa da redução de jornada, mas tive um momento pontual lá, uma demanda específica de um cliente, que eu vou ter uns 10 dias ali que eu precisaria trabalhar. Essa redução, ela pode ser interrompida e retomada posteriormente, ou ela tem que, durante o período para o qual ela foi estabelecida, ou ela só pode ser usada uma vez, mesmo que ela não atinja o seu período todo? Obrigado. Perfeito, Guilherme. As perguntas se imbricam, realmente elas se complementam. Na prática, o que a gente fez? O programa ele dura por todo o ano, até 31 de dezembro. E nesse período, cada empresário pode se valer de qualquer uma das possibilidades pelo período que melhor lhe aprouver. Eu costumo dizer que é o seguinte: é uma caixa de ferramentas que está à disposição de empregados e empregadores para que eles possam, na medida do possível, se valerem daquela que melhor lhe aprouver, a depender do momento que ele vive. Então é exatamente isso que você está dizendo. Nós, inclusive, vamos deixar mais flexível isso, para que ele possa se valer por períodos menores, mas você está absolutamente correto. Ele pode usar a suspensão, ele pode usar a redução, são 4 meses de uma, 4 meses de outra, as duas em conjunto
tem um período específico, não pode ser 8, mas dentro do período de 4 meses, ele pode optar por fazer ou suspensão ou redução, suspensão, redução, suspensão, redução, enfim, como ele bem entender, e é realmente a ideia que a gente quer, está muito alinhado com o que você está dizendo, para que seja absolutamente flexível e possa imprimir o momento em relação ao qual o empresário está vivendo. Ok. Ainda na questão da 936, secretário Bruno, ela também abrange os contratos de aprendizagem, né? Bem claro. Contudo, o Ministério Público do Trabalho, através da nota 05 de 2020, os aprendizes não se enquadram na NMP, ou seja, não devem ter seus contratos com suspensão ou redução de carga, horário ou salário. Qual a posição do governo em relação ao Ministério Público do Trabalho? Porque, na realidade, a nota está contradizendo o que está explícito na MP, né? Veja só, eu tenho plena convicção das boas intenções do Ministério Público do Trabalho, que, ao fim e ao cabo, tem o mesmo espírito que nos inspira, né? A todos nós. Quando eu digo nós aqui, inclusive vocês, todos nós buscamos a saúde, a segurança do trabalhador, a manutenção da renda e do emprego, o bem-estar do trabalhador brasileiro, do empregador e de todos aqueles que buscam um Brasil melhor. Agora, obviamente que temos entendimentos divergentes, né? E nós precisamos defender sempre aquele entendimento que é o entendimento do governo. Então, sempre que diante de uma contestação como essa, em que pese o respeito e que nutrimos aí em relação ao Ministério Público do Trabalho, tem um problema, e o que a gente busca é uma coisa muito simples. Nós buscamos proteger o trabalhador brasileiro, proteger o emprego e proteger a renda. Não queremos prejudicar o trabalhador, não queremos ir contra qualquer tipo de norma cogente ou constitucional, muito pelo contrário. O nosso objetivo é claro, simples e muito próximo do objetivo do trabalhador e do empregador. Fazer com que nesse momento de pandemia todos possam manter o seu emprego, manter a sua empresa, manter o seu negócio, manter a sua renda, possam manter a sua subsistência por meio do trabalho, possam levar para suas casas o pão de cada dia. E se eu entendo que por meio de uma legislação eu posso manter o emprego, seja de um trabalhador, seja de um aprendiz, sem que haja prejuízo para ele, eu farei. E essa é a maneira que a gente trabalha, independentemente de quem seja contrário a isso. Respeito à lei, respeitamos aí o Congresso tem a legitimidade de mudá-la, de alterá-la, o presidente da República tem a legitimidade de sancioná-la ou de vetá-la, o Congresso, por sua vez, pode, inclusive, derrubar os vetos. Estou fazendo aqui todo esse iter para mostrar exatamente quão legítimo é a legislação, e uma vez aprovada a lei sancionada pelo presidente da República, para mim ela é cogente. Então, em que pese entendimentos contrários e posicionamentos contrários, com os quais, ou em relação aos quais eu tenho muito respeito, eu me permito discordar e sempre trabalhar no sentido muito claro: preservar o emprego, preservar a renda do brasileiro no pior momento da vida deles, que é esse momento de pandemia. Perfeito, secretário. Realmente é uma questão que está suscitando uma série de... Aliás, toda essa legislação que tem sido produzida, né? Todas essas medidas, elas têm, como era de se esperar, elas têm produzido uma série de contradições, não, de opiniões contrárias, mas a gente sabe da intenção da Secretaria do Trabalho aí justamente em proporcionar, como o senhor falou antes, fazer com que exista um programa de manutenção de empregos e de empresas, que eu acho que isso é uma questão fundamental nesse momento. E falando a esse respeito, pegando um pouco ainda a questão das reduções, das suspensões, mas uma questão operacional, não sei se o senhor está a par,
mas também algumas empresas nos trouxeram essa questão aqui, que é quando elas precisam chamar os seus colaboradores antes do prazo que elas tinham estabelecido como de redução ou suspensão, antes daquele prazo que elas tinham entendido como inicial, por exemplo, os 30 dias, elas estão tendo alguma dificuldade no empregador web para informar que esse empregado retornou ao trabalho. O sistema não estava aceitando isso. Então, a gente tem essa demanda aqui, né, dizendo que justamente o sistema vem negando o pedido para o retorno do empregado antes do prazo. Acho que é uma questão operacional, mas só para deixar registrado aqui. Né? E como é que a empresa deve proceder nesse caso, tendo negado esse pedido de retorno? Perfeito, é uma questão operacional, mas é fundamental. Já está anotado aqui. Nós, frequentemente, estamos resolvendo problemas, mudando o sistema, fazendo melhorias, mas aqui para o pessoal que está ligado na nossa live aqui, eu pediria que centralizassem vocês e pode me mandar isso aqui. Vou lhe passar o telefone do diretor, do subsecretário, perdão, da área, e se você me permitir que façamos a federação de ponte, será um prazer para mim estar recebendo sempre de vocês esses problemas. Também estamos disponíveis aqui pessoalmente, nos canais aqui da Secretaria, mas você tendo aí alguma notícia disso, por favor, passe para mim e posso dizer a todos aqui que estão nos assistindo que tendo problema, que passe a vocês, que você passa para mim, que a gente tenta resolver. Dúvida, faremos essa ponte com a maior satisfação aqui, o maior interesse de resolver isso da maneira mais rápida possível. Secretário, eu gostaria de entrar num outro assunto aqui que diz respeito à questão daquele banco de horas, né, que foi estabelecido na MP e que permite lá até 18 meses após a pandemia, após dezembro desse ano, o estado de calamidade, que ele seja compensado essas horas. Recentemente nós estivemos conversando e uma das hipóteses que surgiu era de que essa compensação ela só será válida após o mês de dezembro desse ano. Então ela é 18 meses após dezembro, mas somente após dezembro. Então se de repente a empresa quiser retomar no mês que vem a atividade e compensar essas horas que ficaram para trás, ela não poderia. É esse realmente o espírito do que está escrito na MP? Olha, Guilherme, você está falando agora da 927, né? Exatamente, da 927. Perfeito. Olha, eu nunca fiz essa leitura. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vou pedir a vocês que me deem um tempo. Eu converso aqui com alguns técnicos da área jurídica nossa, para que me confirmem essa informação. É importante você me dizer, mas eu repito, eu particularmente não tenho essa interpretação. A minha interpretação é que pode ser usada agora, mas me reservo aqui e me comprometo a conversar com os técnicos da área. Eu estou até aqui com a Carol do meu lado, vou pedir para que ela já faça essa consulta aqui para algum técnico, para que eu possa responder até dentro dessa live aqui. Mas posso estar enganado, se eu estiver eu volto aqui e já falo, mas eu não concordo com essa interpretação, não. Para mim é muito claro que ela pode usar já nesse período. Não vejo problema, não. Obrigado, secretário. Outra questão aí que tem suscitado diversos debates, né, e nesse ponto eu acho que houve uma interpretação um pouco errônea por parte da mídia, foi a decisão do STF que suspendeu a eficácia do dispositivo da MP 927, que não considerava doença ocupacional os casos de contaminação de trabalhadores pelo Covid, né? E que, com isso, assim, o Supremo decidiu que a Covid seria uma doença ocupacional, coisa que não foi efetivamente tomada. Ele simplesmente cancelou a vigência, né, liminarmente daquele artigo na MP, né? E assim,
deixou muita desinformação, né? Como foi veiculado, deixou uma grande desinformação. Na realidade, se volta à situação anterior. A nossa questão é o seguinte: o que o governo poderia fazer no sentido de reforçar o que efetivamente foi decidido pelo governo, ou seja, que a Covid só estabelecendo o nexo causal, que daí existe toda a lei, né? Existe como se deve, que daí ela é considerada doença de trabalho, que não é que ela é considerada automaticamente, né? Isso é uma coisa, eu acho que nós temos que trabalhar junto, talvez, e o que o governo poderia fazer nesse sentido? Talvez algum instrumento aí da própria secretaria. Excelente, nós já até estamos fazendo. Eu me lembro muito bem que quando eu estive aí pessoalmente na Fiergs, um dos temas foi justamente esse aí que a gente discutiu. No pré-pandemia já tínhamos alguns problemas em relação a isso, o NETEP, né, algumas questões específicas sobre perícia, mas eu concordo contigo em gênero, número e grau. O Supremo não disse que é automático, ele só disse o seguinte: não é automático a desvinculação à Covid. Mas, por outro lado, não há um nexo também automático só por ser Covid. E nós já estamos trabalhando nisso. Eu solicitei à Advocacia Geral da União um parecer de força executória. Sempre que temos aqui uma decisão judicial, quem dá o parecer de força executória é a AGU, interpretando essa decisão judicial. Então, logo haja esse parecer de força executória, eu pretendo dar um parecer aqui esclarecendo a questão como nós interpretamos a decisão do Supremo Tribunal, que a minha interpretação é exatamente a mesma do que a sua. O Supremo não disse que há nexo automático, muito pelo contrário. Ele só falou que não se afasta o nexo automático. Nós vamos resolver isso, sugestão acatada, e já estamos aqui trabalhando nesse sentido. Secretário, várias têm sido as medidas, o senhor pontuou muito bem ali, nós temos a 927, a 936, mais especificamente em relação à pandemia, mas nós tivemos também a MP 905, né, que foi muito bem recebida por toda a indústria, por toda a cadeia produtiva, vamos dizer assim, comércio, serviços, enfim, e que ela sofreu um certo revés aí no Congresso. E questões importantes, né, no nosso entender, acabaram sendo deixadas, acabaram perdendo a sua eficácia ali, como ela trazia na 905, como, por exemplo, a correção monetária dos débitos trabalhistas, né, e do depósito recursal, que a MP deixava bem claro que eles deveriam andar juntos, né, o depósito e a correção dos débitos, para que, uma vez depositado aquele valor para garantir aquele débito, lá na frente, na solução, eu já teria pago a conta, e não é o que a gente tem visto hoje. E uma outra questão também que impacta bastante aqui na indústria é a questão do acidente de trajeto, né? A gente hoje vê uma série de questões sendo consideradas como acidente de trabalho, e que a MP muito sabiamente dizia que o acidente de trajeto não pode ser encarado como tal. Existe algum plano, algum planejamento de vocês na Secretaria, do Governo, para tentar buscar isso novamente? Como é que está essa questão? Sem dúvida. A correção dos débitos trabalhistas, inclusive agora, recentemente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, ela vinha novamente na 936, no relatório da Câmara dos Deputados, acabou não ficando dentro do relatório do Senado, né, ainda é um tema discutível lá, porque houve um entendimento sobre se entender como questão estranha, enfim. Mas é um pleito do governo, é uma agenda do governo. Não só essa, como muitas daquelas que estavam dentro da 905. E eu não tenho dúvida que nós voltaremos com esses dispositivos, que nós voltaremos com as discussões. O Congresso certamente é legítimo, o momento é um momento diferente, mas voltando aí à normalidade, nós temos um compromisso, voltar ao nosso compromisso com a agenda específica de desburocratização do trabalho, de redução do custo do trabalho, de desjudicialização, de revisão das NRs, enfim, de melhoria das relações de trabalho. Tudo isso é pauta da nossa secretaria,
é pauta do Ministério da Economia. Nós não estamos aí abrindo mão dessa pauta e no primeiro momento que tivermos a oportunidade, em conjunto com o Congresso Nacional, voltaremos a discutir tudo isso. A gente fica muito contente que a agenda continua com o governo. São questões, como o Guilherme colocou, muito de extrema importância, né? Para nós, a questão da correção dos débitos, achar um caminho que mantenha o valor, mas que não crie uma distorção que nem está vendo hoje, né? Onde também temos o problema do depósito não acompanhar o débito, né? Gerando prejuízo muito grande para as empresas. Secretário, tem mais uma dúvida ainda sobre a questão da suspensão aqui do contrato de trabalho. A dúvida é o seguinte: e se o empregado tiver que se afastar, né, no caso assim por doença, licença maternidade, no meio dessa suspensão, como é que fica o tratamento que o governo vai dar? Por exemplo, eu suspendi a funcionária e ela, no meio dessa suspensão, entrou na licença maternidade. Perfeito. Só retomando a pergunta anterior, confirmei aqui com o meu time, a interpretação de todo mundo aqui do governo é muito clara. E é exatamente aquela que eu lhe disse. Os 18 meses podem ser usados em qualquer período. O 18 meses é um período fixo. Mas não há restrição. Se ela inicia no fim do ano ou pós 2021, não tem isso não. Então, na prática, pode se valer a partir de agora, não vejo problema algum. Depois, se possível, passem para mim, por gentileza, por que está gerando a dúvida, que eventualmente a gente faz um parecer, uma nova interpretação, para poder facilitar, né? Pode ser assim? Claro, muito obrigado pelo esclarecimento e lhe encaminharemos sim a dúvida de uma maneira que ela chegou a nós aqui, para que possa ser trabalhado isso. Perfeito. Nós também temos esse entendimento, mas só gostaríamos também de buscar isso com os senhores ali. Perfeito. Com relação a algumas licenças, não muda nada. Na prática, é a mesma coisa. O contrato de trabalho fica absolutamente em stand-by, na suspensão, ou durante a redução de jornada, mesma coisa. Trabalha um pouco, ou reduz o período, e o governo paga um benefício. Então, as licenças continuam exatamente como é hoje, sem nenhum tipo de problema. Peço a vocês também que, se alguém tiver dúvida, que me encaminhe para que a gente possa esclarecer. Todos esses pontos são fundamentais, porque é o que eu disse no início da minha fala. É importante que vocês nos tragam no dia a dia o que está dando de problema. Já está anotado aqui que a questão da licença está dando problema. Já vou fazer hoje mesmo um esclarecimento sobre isso, uma nota de esclarecimento, alguma coisa muito simples, para que eu possa passar para vocês e para todos aqueles que trabalham com isso, para orientar todo mundo, seja o empregado, seja o empregador nesse sentido. Então, eu agradeço muito as perguntas, e essa especificamente porque nos mostra o problema que as pessoas estão tendo no dia a dia. Vou criar um fluxo aqui operacional de como se trata as licenças dentro da suspensão e dentro da redução. Aproveitando a deixa, então, secretário, uma das questões que também surge, né, a respeito disso, ela fala sobre a estabilidade, né, que foi garantida para o empregado que fez uso tanto da suspensão quanto da redução. E aí, como é que se trata, no caso, empregados que vão somar ou vão sobrepor estabilidades ali, por exemplo, um empregado que tem a garantia do emprego em função da CIPA ou um acidente de trabalho, alguma coisa assim, se essa garantia agora da redução ela vai ser usada após o término do período de estabilidade que ele já possuía, ou se ele vai ser usado dentro do mesmo período, um vai sobrepor o outro. Então são questões de ordem prática que vão chegando, né, à medida que o tempo vai passando. Excelente, importantíssimo. Eu falo para vocês, não tem nada mais rico do que conversar com vocês. Porque, de fato, essa que você me disse agora, eu particularmente nunca pensei. E, de fato, vai demandar uma interpretação jurídica. Nós vamos ter que entender
e chegar a uma conclusão, porque a lei não resolve isso. Você está corretíssimo. Precisamos saber como serão as estabilidades em conjunto, né? Eu tenho uma ideia aqui como é que será, porque a nossa não é uma estabilidade. Ela é uma garantia no emprego. E a da CIPA, sim, é uma estabilidade. Mas como vamos conjugá-las, vai demandar uma interpretação. Você está corretíssimo. Secretário, um questionamento, assim, esse é próprio meu, assim, eu gostaria, na realidade é muito mais uma reflexão, né? A gente tem acompanhado a preocupação do ministro Paulo Guedes já em vista da retomada e tudo, né, de como diminuir, vamos dizer, os óbices, né, vamos colocar nisso, a contratação no Brasil, né, como fazer com que a contratação aconteça mais rápido. Até para citar como exemplo, a gente viu nos Estados Unidos um forte movimento de demissão em abril, né, desse ano, porém, em maio já houve recontratações, né? A gente vê que o mercado lá é bem desregulamentado e isso não deixa o empregador com medo na hora de admitir novamente, né? Já aqui no Brasil, existe assim, na realidade, na indústria sempre existe a preocupação de demitir pelo fato do treinamento, de todo o investimento que é feito em cima do empregado, né, do trabalhador. Porém, na hora de contratar o empregador hoje, ele pensa e se questiona diversas vezes antes de sair comprando. E a proposta, né, que sempre o ministro Paulo Guedes coloca é no sentido de uma redução da carga tributária sobre o trabalho. O que eu deixaria assim como para reflexão, assim, pela experiência nossa aqui no Sul, que isso é importante, é necessário se avançar sim, porém talvez não seja o suficiente. Nós temos que talvez procurar juntos modos assim de ter uma segurança jurídica que melhorou muito depois da modernização trabalhista, diversos pontos foram atacados, mas a gente entende que a agenda de reformas, a agenda até de revisão de normas reguladoras na área de segurança e saúde do trabalho sejam importantíssimas para diminuírem o risco, né, do empregador contratar, né, porque ao contrário, na área tributária, sempre falam que é muito difícil e tudo, mas se eu chamar um advogado tributarista, ele vai dizer, olha, o risco máximo é aqui. Com o trabalhador, infelizmente, principalmente em algumas regiões no Brasil, onde existe um certo ativismo judicial, infelizmente a gente acaba não tendo nem essa estimativa. E no sentido, eu acho que é importante a gente não abandonar vamos dizer, essa agenda não econômica, mas de segurança jurídica, para dar segurança realmente ao empregador que ele vai ter aquele gasto contratando e não fora do que aquilo. Concordo 100% e esse é o nosso alvo. O alvo das nossas próximas missões é justamente criar meios para a inclusão produtiva, meios para que as pessoas possam ser incluídas no mercado de trabalho e possam se sustentar por meio do trabalho. E isso passa pela redução do custo do emprego, passa por qualificação, passa por melhoria da mão de obra, isso passa por redução, de fato, dos óbices trabalhistas, de melhoria e maior segurança jurídica 100%. Esse é nossa missão institucional, já era e ela se intensifica no pós-pandemia. Nós já tínhamos uma missão nesse sentido e agora no pós-pandemia nós temos mais ainda a necessidade de gerar emprego, gerar renda, gerar trabalho, gerar postos de trabalho, melhorar o mercado de trabalho, sem qualquer dúvida, passando por tudo isso, segurança jurídica, melhoria da legislação, redução do custo do trabalho, qualificação da população, capital humano, tudo isso.
Esses são nossos objetivos e certamente vamos atingi-los aí nos próximos meses. Secretário, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, ela é também de ordem as duas de ordem operacional aqui, mas uma diz respeito à questão do período aquisitivo daquele funcionário que teve o seu contrato de trabalho suspenso. A pergunta é se esse período que ele teve o contrato suspenso, se ele conta como período aquisitivo para férias, né? E a outra, ela diz respeito a um empregado que eventualmente tenha recebido o benefício emergencial em duplicidade, né? Como é que ele deve proceder para fazer, como é que é o canal para fazer com essa devolução? Tá? Eu acho que também isso a gente pode depois lhe encaminhar especificamente, se for o caso, e a gente orienta de novo as pessoas que estão nos assistindo, os associados do Fiergs e Ciergs aqui, nos nossos comunicados técnicos do Contrab. Pode ser feito também depois na sequência, caso o senhor precise desse tempo. Maravilha. A primeira pergunta correta, tem direito, não muda nada, tal qual a licença, não perde direito à licença, como eu respondi na pergunta anterior, conta como período aquisitivo de férias, absolutamente normal, como se fosse período trabalhado, sem qualquer problema. Com relação à devolução, estou perguntando aqui para o Ayrton que está do meu lado, nós estamos construindo ferramentas para que possa ser feito isso no próprio sistema, no empregador web, no sistema de devoluções, por meio de recursos, enfim. Não sei ao certo ainda como se proceder nesse sentido, mas sei que ele pode entrar em contato conosco, que nós procedemos isso, mas a ferramenta específica ainda está sendo criada, então eu pediria que nessa questão vocês também sejam nossas pontes, e eles entram em contato com a federação, você nos manda e a gente faz o procedimento. Secretário Bruno, na sua opinião, por que estão diminuindo os ritmos dos acordos para redução de jornada e suspensão de contratos, já que o ritmo apontava uma projeção, né, de 24,5 milhões e até o momento se fizeram um pouco menos do que a metade, 11,11 milhões. Ao que o senhor enxerga que seja esse erro dessa projeção do governo, né? Que até se as pessoas mantiveram os empregos e não houve uso do mecanismo ou da redução ou da suspensão. Ô, Thomas, na verdade eu não entendo como erro não, muito pelo contrário. A gente acertou e acertou na mosca. Eu retomo a primeira pergunta do Guilherme. Na prática, quando nós pensamos nessa medida e elaboramos os cálculos, ela tem validade até o fim do ano, né? E ela pode ser usada a depender do momento em que a empresa, o empresário e o empregado vivem, né? O Guilherme nos dizia aí que o Rio Grande do Sul entra talvez no pico, então agora é o momento do Rio Grande do Sul usar. Outras regiões do país já usaram, outras usarão. Então todo esse período, todo esse cálculo que fizemos, ele era um cálculo projetado, ou ele é um cálculo projetado até 31 de dezembro de 2020. Temos aí 6 meses, exatos 6 meses ainda, em que a medida estará sendo utilizada e ela poderá ser utilizada por todo mundo. Ela não tem restrição. O período dela é até final de 2020. E o empresário usa como bem entender. Então, para mim, está corretíssimo. Estamos no meio do ano e chegando na metade do que havíamos projetado. Está absolutamente correto a projeção. Cada dia que passa a gente tenta reavaliar isso. Os números estão corretos. E o ponto mais positivo é o seguinte: estamos preservando os empregos. O resultado que a gente quer. Nós queremos o resultado é preservar emprego. Muito bem. Secretário, me deram aqui, eu fui incumbido de uma missão ingrata aqui, da pergunta do milhão. Sem dúvida, foi a pergunta que mais chegou aqui no nosso WhatsApp, né? E é a última pergunta que eu vou fazer. É impressionante como quando a gente está com uma boa conversa, o tempo passa rápido, né? Mas a pergunta é a seguinte: se o presidente Bolsonaro vai sancionar a
aquela da MP 936 ainda essa semana, né? A lei da MP 936. Essa é a pergunta que chegou aqui sem... Então, objetivamente, se vai ser essa semana ainda. Você me preocupou. Eu achei que seria mais grave. Até porque essa não depende de mim. Eu vou te dizer o que depende da gente. Se depender daqui do governo e da boa vontade do presidente da República, ele quer sancionar o quanto antes. Obviamente que existem burocracias internas. E o que ocorreu aqui, Guilherme? Nós recebemos um novo autógrafo, que recomeçou o prazo. Então veio um texto e depois veio outro texto, justamente por conta daquela pergunta que você me fez sobre os débitos trabalhistas, né? O Senado alterou depois um texto e nos mandou um novo autógrafo. Isso recomeçou os prazos, isso obriga toda a parte interna, todas as equipes do governo se manifestarem. O presidente só pode sancionar com todos os pareceres de mérito, né? Sejam eles jurídicos, sejam eles de conveniência e oportunidade. Mas o presidente já está compromissado, ele já está absolutamente atento a isso, quer sancionar o quanto antes, e eu tenho a esperança que sancione amanhã. Vamos esperar. Se não, no mais tardar no começo da semana que vem. Ok. Então já temos a resposta da pergunta do milhão. Secretário, caminhando agora para as considerações finais aí, deixamos aberto para o senhor poder fazer um fechamento aí dessa nossa reunião, que nem o Guilherme falou, passamos 1 hora e a coisa passa rápida. Muito bom, muito bom. Então são só palavras de agradecimento, os parabéns aí à federação, que eu tenho acompanhado o trabalho, inclusive de todas, né, não só do Rio Grande do Sul, mas especialmente no Rio Grande do Sul, que tem apoiado os empresários, tem apoiado o governo e tem dado subsídio para que a gente possa dar as mãos e passarmos juntos nesse momento, né? Eu repito e retomo minhas palavras iniciais. Se nós pudermos dizer um ponto positivo de toda essa tristeza que é a pandemia, é essa corrente que criamos, essa corrente do bem, esse ciclo virtuoso em que todos vocês fazem parte junto conosco, né? Então nós estamos cada vez mais juntos, em que pese a separação física. E com isso estamos conseguindo criar bons momentos, estamos conseguindo criar um bom cenário, estamos conseguindo fazer com que o Brasil se prepare para a retomada. Isso não é um mérito só do governo, isso é um mérito de todos. E o governo tem dado a sua contribuição, tem feito sua parte. E vocês também têm feito a parte de vocês, e quando eu digo vocês, eu digo federação e também a indústria. A indústria é um motor da nossa economia e tem se mantido rígida, tem se mantido firme, tem se mantido vamos dizer, em pé, super forte, convicta e buscando cada dia mais se reinventar, mesmo durante as dificuldades. Então a indústria é e vai ser, como sempre, uma força motriz para que a retomada venha e venha rápido. Então eu agradeço vocês, agradeço aos empresários e me coloco cada vez mais à disposição para conversarmos e buscarmos os caminhos do pós-pandemia, que certamente serão caminhos prósperos, caminhos de prosperidade, para que a gente possa reencontrar o avanço, reencontrar o Brasil logo ali na frente, diferenciado, como já estávamos reencontrando no momento pré-pandemia. Que isso seja uma fase da nossa história, uma fase em que passamos com resiliência, mas que sim, tão logo passemos da pandemia, retomemos aí os caminhos da prosperidade num Brasil que a gente quer ver e veremos no futuro. Muito obrigado, fico à disposição sempre de vocês. Nós agradecemos, secretário, e faço as suas palavras as nossas. Eu acho que essa pandemia, com toda a crise, é uma oportunidade, né, para o país questionar, para a gente insistir na lição de casa, né, porque muitas cadeias produtivas, muitas empresas, governo vão repensar a sua dependência da China. Eu acho que é um momento, se nós fizermos o tema de casa, de poder
trazer investimentos, trazer novas linhas e retornar certas produções para o país aqui. Cabe a nós, né, aproveitar esse tempo que nós vamos ter até o final do ano e avançar em algumas questões assim que deixem a nossa indústria mais competitiva, para quando essa tempestade passar, a gente realmente poder estar competitivo a nível mundial, né, e poder, eu enxergo essa pandemia como um momento, tipo uma corrida, entrou o pescar, então aquele que estava lá na frente, ele também dá uma recuada, todo mundo fica embolado. Então, se a gente conseguir ter uma boa estratégia, a gente pode melhorar as posições, mas a gente tem que realmente enxergar isso como uma oportunidade, apesar de todos os problemas, que o Brasil pode sim daí buscar o tempo perdido, né? Porque mudou uma série de percepções. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro aí de buscar alguns anos que nós deixamos para trás. Exatamente isso. Concordo 100%. Bem, eu não sei se o Guilherme gostaria de fazer alguma consideração final. Então, mais uma vez, em nome do Sistema Fieres, agradecendo a sua disposição, o seu tempo, né? E nos colocando à disposição também no que precisar para a gente conseguir passar esse momento ruim, né? Que com certeza vai passar, e que melhores tempos virão, né? Eu acredito realmente, se a gente usar esse momento e questionar uma série de coisas, derrubar o muro de Berlim, que ainda existe em muitos lugares do Brasil, a gente realmente vai avançar e entrar efetivamente com os anos de atraso no século XXI. Muito obrigado, secretário. Uma boa tarde. Vamos sim. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Até logo.